Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 10 de novembro. O Senado Notícias está no ar. No próximo domingo, quase 148 milhões de eleitores podem exercer o direito de ir às urnas e escolher prefeitos e vereadores. Serão mais de 2 milhões de mesários para garantir as votações em todo o país. Números astronômicos que refletem o tamanho do Brasil. Num país de dimensões continentais, os números também são gigantes. Quase 148 milhões de eleitores, mais de 550 mil candidatos disputando 57.800 vagas de prefeito, vice-prefeito e vereador. Numa eleição que vai mobilizar cerca de 2 milhões de mesários em todo o país e vai custar mais de R$1 bilhão. Em relação às eleições de 2016, cresceu o número de eleitores e também o de candidatos. Só para se ter uma ideia, em 6 capitais, 16 candidatos disputam a prefeitura. Especialistas dizem que um dos motivos para o aumento de candidaturas, principalmente de vereadores, foi o fim das coligações nas eleições proporcionais. Na regra anterior, vários partidos podiam se coligar, né, e somar os votos dos diversos candidatos de diferentes partidos para chegar ao quociente eleitoral. Agora, cada partido tem que reunir votos suficientes para atingir o quociente eleitoral, que corresponde à divisão entre o número de eleitores, o número de votos válidos, pelo número de candidatos. Então, cada partido tem que preencher esse requisito para eleger alguém. Apesar da tendência de mais candidatos, tem exceções curiosas. Em 117 municípios, já se pode dizer que os prefeitos estão eleitos, pois são candidatos únicos. Em 2.069 cidades, a disputa será entre 2 candidatos. O maior colégio eleitoral é a cidade de São Paulo, com quase 9 milhões de eleitores. Já Araguainha, em Mato Grosso, tem o menor colégio, com apenas 1.001 eleitores. Um dado que chama atenção é que em 493 cidades brasileiras tem mais eleitores que habitantes. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, cresceu em mais de 60% o número de cidades nessa situação. Alguns aspectos dos dias atuais podem ajudar a explicar essa diferença de números. Um é a questão da mobilidade. As pessoas hoje migram muito mais, né? Elas passam de uma cidade para outra em busca de trabalho, em busca de estudos, e essas mudanças às vezes são muito temporárias, de 1, 2 anos, então elas podem achar que não vale a pena mudar o título de eleitor para curtas temporadas, né? Um outro aspecto que a gente não deve negligenciar é a falta de apelo que as pessoas têm demonstrado em relação ao voto. Por conta da pandemia, a Justiça Eleitoral teve que fazer mudanças para garantir a segurança. Uma delas foi excluir a biometria como meio de identificação. Mas não são só mudanças de procedimentos. A pandemia deverá ter reflexos também no comportamento do eleitor. As pesquisas de opinião têm mostrado uma certa preocupação do eleitorado. 30% do eleitorado está temeroso de comparecer às urnas. E essa ansiedade ela é distribuída de maneira diferente nos diversos segmentos. Ela atinge mais as mulheres do que os homens, os mais pobres do que os demais, e a gente pode esperar também que mais a esquerda do que a direita, dada a polarização que se deu em torno do tema do isolamento social. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, está preocupado com o risco de uma taxa recorde de abstenção nestas eleições. As eleições de 2020 devem movimentar mais de 400 mil sessões eleitorais, onde são esperados mais de 140 milhões de eleitores no dia 15 de novembro. Esse ano há uma preocupação a mais: evitar aglomerações por causa do coronavírus. Nós estamos cuidando com muito cuidado da proteção dos eleitores para que ninguém desperdice essa oportunidade importante de participar da escolha dos prefeitos e dos vereadores, e lembrando aos eleitores saírem de casa para votar com máscara, e todos os que tenham essa disponibilidade que levem a sua própria caneta
com o que se minimizará quase que integralmente o risco de qualquer tipo de contágio. Apesar do esforço do TSE em transmitir segurança no dia da eleição, segundo uma pesquisa realizada pelo Poder Data, mais de 40% da população acha arriscado sair de casa para votar. Em 2016, 17,5% dos eleitores levaram falta no primeiro turno das eleições municipais. Esse ano, a abstenção pode ser ainda maior. A consequência prática disso é que as eleições mais acirradas podem ter resultados surpreendentes e que parte da população pode não estar representada. Considero que, em vista desses dois fatores, os custos baixos financeiros para a abstenção e a possibilidade de contaminação, a abstenção deve ser alta nessas eleições, né? As grandes metrópoles brasileiras, de forma geral, existem alguns bairros onde há uma alta concentração de idosos, como, por exemplo, em Copacabana, no Rio de Janeiro, né? Então, é bem provável que haja uma abstenção alta, inclusive com incidência sobre certos perfis, né? Digamos assim, eleitorais, né? Esse ano, a justificativa para quem não aparecer na votação ficou mais simples. Pode ser feita pelo aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral. A gente usa um sistema que detecta, ele está de fato ausente ou afastado da base onde nós temos o registro que ele deveria estar para votar. Simplesmente com essa informação de localização, de geolocalização, a gente aceita o pedido dele de justificativa eleitoral dentro do sistema e justificado. Isso é muito importante no cenário de pandemia. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu uma doação expressiva de equipamentos de proteção para garantir a segurança no dia da eleição. Por exemplo, foram mais de 3 milhões de litros de álcool em gel para uso dos mesários e dos eleitores. O próprio tribunal também adotou algumas medidas de segurança. Entre 7 e 10 da manhã, a prioridade é para eleitores com mais de 60 anos. O período de votação também ficou 1 hora maior, vai de 7 da manhã até às 5 da tarde. E este ano, exclusivamente por causa da pandemia, a biometria está suspensa para evitar aglomerações. Este plano de segurança sanitária foi elaborado por médicos do Hospital Albert Einstein, Sírio-Libanês e a Fiocruz. Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite o contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte. A pandemia, como vocês sabem, virou a nossa vida do avesso. Além da rotina das pessoas, a doença alterou um compromisso de 4 em 4 anos, o voto. A eleição municipal, que seria em outubro, foi marcada para o próximo dia 15. A novidade este ano é o recorde de candidatos negros. Especialistas e líderes de movimentos dizem que é um passo importante para o aperfeiçoamento da democracia em nosso país. Os últimos dados do IBGE mostram que os negros representam 56,4% da população brasileira. Maioria que nunca se refletiu em cargos de poder, nem mesmo de candidaturas. Por isso, o perfil racial nas eleições deste ano está sendo considerado histórico, mesmo que o TSE só tenha começado a contabilizar dados de raça a partir de 2014. Nas eleições de 2016, os candidatos brancos somavam 51,4% do total. Nas eleições deste ano, eles são 48,1%. Os negros, que são os pardos e pretos juntos, eram 47,7% em 2016. Agora são 49,9%, ou seja, quase metade dos concorrentes. É a primeira vez que candidatos brancos não são maioria, considerando que, além de negros, há candidatos de minorias, como os indígenas, por exemplo, concorrendo. Essa mudança no perfil racial acontece no momento em que as discussões sobre raça ganharam destaque, com protestos em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, por causa dos casos de violência policial contra negros.
E também no momento em que ações afirmativas tentam garantir verbas de campanha e tempo de propaganda eleitoral proporcionais a candidatos brancos e negros. Precisamos mudar esse cenário e propiciar uma efetiva igualdade no processo eleitoral e na representatividade nos parlamentos no Brasil, para que tenhamos o mais belo e diverso arco-íris da representatividade brasileira, onde negros, índios, mulheres, jovens, idosos, pessoas com deficiência, GLBTGI+, onde todos estejam incluídos com voz no parlamento, brancos e negros, pois enquanto houver racismo, não haverá democracia. A eleição de 2020 está sendo para nós, afro-brasileiros, um grande laboratório para repensar todas as mudanças das leis feitas por homem, branco e rico, onde marginalizou mulher, negros e pobres. A grande vitória foi ter sido neste pleito e que a partir desse momento abre-se uma outra discussão da valorização da participação e do reconhecimento da população negra também no processo eleitoral. Nós, negros, passamos a não mais ser só eleitores, mas também passando para o debate, a discussão e querermos ser candidatos e querermos ser eleitos. Especialistas apontam também outros motivos para essa mudança. Mais pessoas se autodeclarando negras, ou seja, assumindo a própria identidade. Observamos também a politização da questão racial, das desigualdades raciais, do debate sobre racismo, antirracismo e a valorização da identidade negra. E, por fim, ainda, a política de cotas no ensino superior e no serviço público. Acho que isso tem contribuído para que mais indivíduos passem a se classificar como pretos e pardos, ao invés de brancos e negros. Mas esse aumento de candidaturas depende do cargo a ser disputado. Se a disputa é pela prefeitura, os brancos ainda representam mais da metade dos concorrentes, 63,2%. 59,1% dos candidatos a vice-prefeito também são brancos. Para o cargo de vereador, é que os negros são maioria, 50,9%. Os brancos, 46,8%. O fim das coligações partidárias nas eleições para cargos proporcionais forçou os partidos a inscreverem mais candidatos e candidatas para fazer frente às necessidades de arrecadar mais votos. Esta maior facilidade de conseguir legenda explica, em parte, o aumento de candidatos negros. Outro fator também importante é o nível de escolaridade. Os dados do TSE mostram que, para o cargo do Executivo Municipal, para prefeitos, o perfil do candidato é de nível escolar médio superior, enquanto para vereadores é o nível escolar médio-baixo. E aí, também mostra que tende a diversificar as disputas, né? Um número maior de candidaturas para vereadores, isso abre a possibilidade. E, por outro lado, também mostra que o negro, em algum momento, ainda no Brasil, é excluído da sala de aula, né? E o que não permite que ele conclua seu ensino superior. Algumas lideranças negras, como o Frei Davi, que apareceu nessa matéria, vão se reunir nesta terça-feira com o presidente do TSE, ministro Luiz Barroso. Eles vão discutir possíveis irregularidades na distribuição proporcional de recursos do fundo eleitoral entre candidatos negros e brancos. Há notícias de que partidos não estão cumprindo a regra que está valendo para esta eleição municipal. Mais um senador foi diagnosticado com a Covid-19. O representante da bancada gaúcha, Luiz Carlos Reins, do PP, anunciou pelo Twitter, nesta segunda-feira, que está com o coronavírus. Ele disse que está em isolamento, sem apresentar sintomas da doença, cumprindo as recomendações médicas e trabalhando de forma remota. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.